Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa mesa. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Senhor, que possamos ter simplicidade e humildade na tua presença, que possamos reconhecer que é o teu falar, que é a tua palavra, que vem lá do alto e que ela tem um propósito, Senhor. E que nós possamos nos render ao propósito da tua palavra, ao propósito da tua vontade, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, abençoados. Jesus é o nosso Senhor. Muito feliz por estar aqui. Mais um domingo, graças a Deus. Agradecer também a Cris, a Isa, né? Estão aqui nos visitando. Né? A nossa família está em peso aqui também hoje. Cris, a Lária, Milko, Renan. Louvado seja o Senhor e a família de Deus que está aqui na presença do Pai, né? Como o irmão Ribamar orou, que o Senhor também abençoe aqueles que não puderam vir. Eu creio que muitos têm o desejo de estar aqui, mas não puderam por algum motivo. E o Senhor sabe, né? E nós sabemos que Ele disse que Ele é Espírito. E nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E isso nós podemos fazer em qualquer lugar. Não quer dizer que a gente vai deixar de congregar, não. Mas numa limitação, nós podemos usar esse recurso. Amém? Então, nós estamos um pouco desfalcados aqui, porque a galera está na conferência, né? Inclusive, o título dessa comunhão de hoje é Na Presença do Pai. E eu venho confessar para os irmãos aqui que isso foi um grande desafio para mim, tá? Eu gostaria de compartilhar que nem o Zé Roberto, que nem o irmão ABC, que nem o irmão Bruno, que aliás faz muita falta, sinto uma saudade enorme dele. Mas o Senhor preparou algo diferente para mim. Preparou algo diferente para o Zé Roberto, para o ABC, para o Bruno. Lá em Efésios 4:11 fala que ele concedeu, né, uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nós temos um lugar no corpo de Cristo e cada um de nós tem uma função e todo o corpo precisa de cada membro, senão ele vai estar desfalcado, né? E por que esse título me trouxe um desafio? Porque eu de formação, de profissão, eu sou mecânico de automóveis. E para mim, as coisas são lógicas, tem que ter um porquê. Isso funciona assim porque acontece isso, o efeito vai ser isso. Mas esse tema, presença, não é doutrina, não é lógica, é uma questão de vivência, de experiência. Vocês se lembram da história de Jó, né? Ele tinha conhecimento, ele tinha palavra, mas Deus precisou fazer com que ele andasse numa linha para que no final ele dissesse: Senhor, os meus olhos te veem. Isso é presença, né? Não é apenas conhecimento. Então que nessa comunhão hoje nós possamos desfrutar da presença do Pai. Então eu peço que os irmãos fiquem em oração por mim aí. Eu vou fazer o meu melhor aqui e eu espero que Deus possa nos abençoar grandemente, como disse o irmão Paulo, né? Amém, aleluia, Senhor Jesus. Então hoje, para contextualizar um pouco aí os irmãos, nós vamos falar de Mateus capítulo 6. O irmão ABC compartilhou o capítulo 5, o irmão Romildo, com uma palavra assim, rica, abençoada. Aconselho os irmãos que ouçam, tá? Sensacional. E no capítulo 6, o Senhor já começa de outra forma. Nós vemos que no capítulo anterior, o Senhor subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram. Apesar de haver uma multidão, os discípulos se aproximaram. Então isso é um fato para nós hoje, para observarmos. Existe ainda esses dois tipos de pessoas: a multidão e os discípulos. Qual desses nós desejamos ser? Que sejam os discípulos. E qual é a diferença entre multidão e discípulo? Em via de regra, a multidão estava atrás do Senhor e está até hoje
esperando o que o Senhor pode fazer para elas. O que o Senhor pode fazer por elas. Agora, um discípulo, o anseio que está no seu coração é como eu me pareço com meu mestre. Como eu me pareço com o Senhor. Essa é a diferença. Então, que nós possamos, é importante, a princípio, nós podemos nos chegar dessa forma, com os braços abertos, com as mãos abertas, pedindo. Mas nós precisamos avançar um pouquinho. Falar assim, agora eu não quero apenas o que o Pai tem. Eu quero me parecer com o Pai. Senhor Jesus. E essa foi uma das maiores revelações que o Senhor Jesus trouxe. Ele era até perseguido, caluniado, dito como blasfemador, porque ele chamava Deus de Pai. Nenhum judeu fazia isso. Mas Jesus, ele chamava Deus de Pai. E ele também, durante o seu viver e nas Escrituras, ele nos revela o Pai. Existe uma situação, uma frase aí no mundo que ela diz: todos os caminhos levam a Deus. E é uma frase até que a gente, pelo menos eu, sempre choquei, bati de frente com essa frase, porque eu dizia que não era verdade. Não é que todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho, é Jesus. Amém, tá certo. Porém, essa frase também não é falsa, ela é verdadeira. Um dia, todos os seres humanos vão se encontrar com Deus. Mas qual é a diferença de discípulo e multidão? De filho e não filho? É que nós, filhos, por meio de Jesus Cristo, nós vamos nos encontrar com o Pai. Sem Jesus, o encontro será com o juiz. Senhor Jesus. Então essa frase ela é verdadeira, mas nós precisamos fazer com que o mundo reconheça que realmente só há um caminho. E esse caminho é para nos levar em direção ao Pai. Então, nesse entendimento que os discípulos estavam sempre por perto, e os discípulos ali buscando, aprendendo, tinha uma coisa que chamava muito a atenção dos discípulos, mas muito mesmo. Agora eu pergunto para vocês, será que era o fato de Jesus curar enfermos, expulsar demônios, multiplicar pão? Será que era isso que chamava a atenção dos discípulos? Talvez. Mas pelos relatos dos discípulos, nós podemos ver que tinha algo a mais. Por exemplo, em João 14, Filipe fala assim para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai. E em Lucas 11, um dos discípulos chegou e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então eles perceberam que não era o fato de Jesus curar enfermos, fazer milagres, multiplicar pães, mas eles sabiam que isso tudo acontecia porque Jesus estava em estreita comunhão com o Pai. Ele estava em constante oração. E eles viam isso. Foi isso que o irmão ABC compartilhou. A importância da oração. Eu até lembro de um episódio que ele compartilhou com a gente aqui, quando Jesus encontra aquela mulher adúltera, e ele foi questionado o que deveria fazer. O que Jesus fez? Ele se abaixou e começou a escrever no chão. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava dando um tempo só para a ira do pessoal aumentar, para eles ficarem mais bravos? Nós cremos que Jesus estava orando. Ele estava falando: Pai, me diz como fazer, me diz como proceder. Que esse exemplo sirva para nós em tudo, nas pequenas coisas. Ali era algo grandioso, envolvia a vida de uma pessoa, envolvia a vida de um filho de Deus. Aquela mulher, ela veio a se tornar filho de Deus. Para nós, muitas vezes, nós estamos diante de uma adúltera, de um adúltero, de um drogado, mas nós precisamos avançar um passo a mais, que pode ser que nós estejamos de frente com um irmão, com um filho de Deus. E quem somos nós para julgar o outro irmão? Ninguém. Ninguém. Nós precisamos o quê? Ter comunhão com o Pai, andar na presença dele
e ajudar esse drogado ou esta prostituta a entender quem ela é. Ela não tem esse título apenas de prostituta, de ladrão, de adúltero, seja lá do que for, para homem, para ladrão. Ele é filho de Deus. Se nós tivermos esse entendimento, eu tenho certeza que o nosso viver diante das pessoas vai mudar. Né? Senhor Jesus. Então, essa comunhão que Jesus tinha íntima com o Pai, ela só vem nos levar ao início. Eu estava até lembrando de episódios de um tratamento de psicologia, né? A psicóloga aqui talvez possa saber mais do que eu, mas existem processos de regressão para a pessoa voltar, entre aspas, no tempo, compreender o que aconteceu ali para poder corrigir o futuro. Esse andar de Jesus e esse falar de Jesus aqui na Terra, na verdade, foi para levar o ser humano a um retrocesso. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8, fala que o Senhor Deus, né, descia no jardim na viração do dia para ter comunhão com o homem. Então Deus sempre buscou a presença do homem. Deus sempre buscou estar ali, junto com o homem. Nunca foi Deus lá, o homem aqui. Essa nunca foi a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, o que ele estava fazendo? Reconectando o homem de novo com essa conexão. Fazendo essa ponte de novo entre nós e o Pai. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser dar um chute aí, pode ficar à vontade, tá? Não está valendo ponto, nem dinheiro, nem nada. Se nós pudéssemos resumir o evangelho em uma palavra, que palavra você usaria? Amém. Amor. Mas eu tenho uma aqui para vocês, que ela é cumprimento de uma profecia, na verdade. Emanuel. É Deus conosco. O resumo do evangelho é Deus conosco. É Deus habitando com o homem. É Deus tendo comunhão com o homem. E nós podemos até ver isso em Apocalipse, né? No final de tudo, é Deus com o seu tabernáculo habitando com os homens. Senhor Jesus. Isso é grande demais. Outro fato muito interessante aqui no livro de Mateus é que ele foi colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. Agora eu te pergunto, por que foi Mateus e não foi Marcos? Por exemplo, que historicamente Marcos foi escrito antes de Mateus. Mas por que Mateus está antes de Marcos? Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas, ele cuida da sua palavra e ela tem um propósito. O livro de Mateus, ele é um livro que foi originalmente escrito especificamente para os judeus, fazendo uma conexão do Antigo Testamento para o Novo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o povo estava aguardando o Messias. Todo o andar do povo até ali era o anseio ali de vir o Messias, o Redentor, o Salvador, o Libertador. E Mateus, ele vai fazer essa ponte. Tanto é que Mateus é o livro, é o evangelho que mais faz alusões ao Antigo Testamento. É o evangelho que mais cita textos do Antigo Testamento. Por quê? Eles estavam querendo fazer os judeus entenderem que fala assim, Jesus é o Messias. Jesus é o rei. Tanto é que na genealogia ele já começa falando, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Para já ir trazendo a memória dos judeus ali, que Jesus é o rei. E um grande exemplo disso, nós vemos no Evangelho de Mateus, é a sequência que Mateus coloca ali da vida de Jesus. Que sequência é essa? É uma sequência que vai fazer com que os judeus percebam que Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo libertador. Para eles, Moisés era um grande nome no meio deles. Tanto é que quando o Senhor se transfigurou, ali em Mateus 16, quem Pedro, João e Tiago viram? Moisés e Elias. Era a lei e os profetas.
Então, Mateus vai conduzindo o povo a uma alusão de Moisés. Ele vai falando assim, ó, nasceu o Messias, né? Ele vai falar do nascimento de Cristo. Depois ele vai falar do batismo de Cristo. Ele chamou do Egito. Ele subiu ao monte. Tudo isso é uma alusão a Moisés. Por quê? Moisés foi para o Egito, libertou o povo. Depois, atravessaram o Mar Vermelho, é o batismo de Jesus. Depois, peregrinaram no deserto, 40 anos. Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito, para ser tentado. Ficou ali 40 dias. Depois de 40 dias no deserto, o irmão ABC compartilhou com a gente, o que ele fez? Ele estava perdendo tempo? Não. Ele subiu para o monte orar. E lá no monte, ele reuniu os discípulos e começou a falar a constituição do reino dos céus. Assim como Moisés subiu no monte Sinai e desceu com as tábuas da lei, Jesus agora veio com a constituição de um novo reino. Eu sou o rei, eu sou o libertador e eu tenho uma constituição para entregar para vocês seguirem, para vocês andarem. Então, o Mateus, ele vem conduzindo ali os judeus a terem esse entendimento. Fala assim, ó, Jesus é o novo Moisés, é o novo libertador. Tanto é que nos textos de Mateus capítulo 5, ele fala bastante, né? Ouvistes o que foi dito. Jesus dizia, eu porém vos digo. Quando fala ouvistes o que foi dito, está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, à lei. Agora Jesus fala, eu porém vos digo. Então agora tem uma nova direção. Mas, todo esse contexto que nós passamos para vocês é para a gente entrar agora em Mateus capítulo 6. E logo no versículo 1, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês aí, Mateus capítulo 6, verso 1, o Senhor já nos dá uma chave. Antes dele entrar de como devemos orar, de como devemos dar esmola, de como devemos jejuar, ele nos dá uma chave. Ele diz assim, guardai-vos, eu estou usando a revista Almeida atualizada, ok? João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então Jesus está falando assim, ó, agora tem um rei, agora tem um reino. E também, com esse rei e com esse reino, haverão recompensas. Haverá um galardão, um prêmio. Mas quem está qualificado a receber esse prêmio? Quem faz isso não para homens, mas para o Senhor. Tá? Então, esse é uma chave que o Senhor Jesus deixa para nós. O que nós fazemos deve estar no secreto. Não que as pessoas não vão ver, elas vão ver, lógico que vão ver. Nós vamos sair para pregar o evangelho, as pessoas vão ver, mas nós não estamos fazendo isso para que as pessoas vejam. Nós estamos fazendo isso porque nós somos filhos, isso é natural nosso, tá? Mas nós precisamos tomar cuidado. Como diz um provérbio, né? Acho que é um provérbio, que a soberba, o orgulho, né, precede a queda. Então que a gente não venha se orgulhar e nem querer ser alguma coisa, mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E nós vamos destacar aqui, nessa semana do alimento diário, que inclusive até a Márcia falou assim, olha, eu vou orar por você porque esse alimento diário está muito rico. E quando ela falou isso, já vem até no coração da gente assim, que está muito rico, então vai ser fácil. Mas, irmão, Senhor Jesus, nós precisamos de muita dependência do Senhor para que Ele direcione e traga aqui o que Ele quer falar. Eu até vou dar uma ilustração para vocês da minha situação. Sou diabético, beleza. Aí eu vou numa festa. Aí eu chego na festa ou num restaurante, tem aquela mesa gigante, cheia de comida, com um monte de coisa. Eu tenho que escolher. O que eu vou comer? Eu não posso chegar lá e falar, eu vou querer isso, eu quero... Eu não tenho mais essa liberdade, porque minha glicemia não permite. É complicadíssimo. Então eu tenho que ir lá e falar assim, hoje eu vou ficar com isso. Eu como aquela porção
e tenho que ficar satisfeito. Ponto, acabou. No alimento diário dessa semana, ele tá desse jeitinho. De segunda a domingo, é só coisa boa, é só delícia, é só maravilha. Então, eu encorajo os irmãos a desfrutarem do alimento diário, porque realmente ele é muito rico. Então, eu só tenho um tempinho aqui para trazer uma porçãozinha para vocês. E uma porçãozinha ainda que vai passar por esse filtro aqui chamado Jessé. Né? Por isso que a importância do corpo de Cristo. Eu preciso do filtro do Zé Roberto, do filtro do ABC, do filtro do Daniel, do filtro do Romildo. E assim, dentro de mim, essa mesa vai ficando mais completa. Né? Nós vamos ficar mais alimentados, mais nutridos com Cristo. E qual foi o foco principal dessa semana ali que os irmãos abordaram bastante, que na verdade é a mensagem 11 do irmão Miguel. 3 atos que caracterizam um filho de Deus: orar, dar e jejuar. Isso aqui não é nenhum mistério para nós, não é algo que a gente deva se gloriar. Por quê? Isso é natural nosso, ou pelo menos deveria ser. Não deve ser um esforço para nós, nem um sacrifício, dar, orar e jejuar. Isso é natural de um filho. No aspecto de dar, que está aqui no verso 2, né, ele diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. No verso 5, e quando deres esmola, quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. E o jejum, no verso 16, ele fala: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então aqui o Senhor está falando de dar, orar e jejuar. E tudo isso aqui, que é uma atitude comum de um filho de Deus, é para nos levar mais próximo do Pai. Todos esses atos aqui não são apenas atos isolados, mas são atos que vão nos aproximar do Pai. Por quê? Porque o Pai faz isso. Se o Pai faz isso, eu também preciso fazer. E eu fazendo, eu sou um com o Pai. E o Pai está em mim e eu no Pai, somos um, assim como o Senhor Jesus orou. Agora, como nós estamos falando do Evangelho de Mateus, e que nós temos um foco da pregação do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho de Mateus também tem profecias com respeito ao fim dos tempos. E ele diz, em Mateus 24, que este Evangelho do Reino será pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, a marca da igreja nos tempos do fim é a pregação do Evangelho. Tá? Mas como é pregar o Evangelho? É apenas eu sair lá na praça e falar? Não é só isso. O nosso enfoque precisa estar, como nós vimos em Mateus 5, num viver. Quando o novo Moisés, entre aspas, quando Jesus trouxe a constituição do reino, ele não promulgou a lei, ele não caducou a lei, mas ele elevou a lei. Ele está nos conduzindo a sermos trabalhados não apenas exteriormente, como a lei fazia, mas interiormente. Ele fala assim, ó, antes, se você for pego em adultério, era um ato isolado, em si, fora de você, né? É um ato externo. Mas agora o Senhor Jesus fala, se você pensar em uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então o Senhor Jesus ele vem para trabalhar dentro de nós. E em Romanos 8, nós vemos essas leis. A lei de Deus, ela é boa. Só que é uma lei externa. Porém, existem outras leis. Existe a lei da mente, que atua em nós. Existe a lei do pecado, que também está trabalhando em nós. E também existe a lei
do espírito da vida. E somente no espírito e na vida nós vamos conseguir anular o efeito negativo dessas outras leis. Amém? E o foco do evangelho, né, em dar, por quê? Porque é muito mais precioso a palavra de Deus do que apenas o pão, a esmola. Eu preciso dar, lógico, Tiago falou assim, ó, se você tem fé e não tem obra, sua fé é morta. Nós precisamos sim ajudar quem está necessitado, quem está precisando, mas nós sabemos que isso não vai, muitas vezes, tirar a pessoa dessa condição. O que tem o poder de transformar a vida de alguém? O evangelho, a palavra de Deus. Então, não chega só com o pão, não chega só com a esmola, chega com a palavra de Deus. Se você é tímido, não consegue falar, vamos usar as ferramentas. Usa um Jave, usa um folheto, usa um livro, dá de presente para alguém. No seu trabalho, você deixa ali a amostra, a exposição. Deus vai usar isso, irmãos, para ele falar com quem ele quiser. Uma pessoa pode ficar um montinho de Jave ali no seu escritório, na sua loja, no seu comércio, um tempão. Mas a hora que Deus falar assim, ó, tá na hora de chamar esse filho aqui, aquele filho vai vasculhar ali e vai achar aquele Jave. E aquele Jave era para aquele filho e naquela hora. Não tenha dúvida disso. Então não cessemos, né, de pregar o evangelho da forma que o Senhor te der. Seja falando, seja com material evangelístico. E mais ainda, seja com a sua vida. Né? Em Coríntios ele fala ali, né, que nós somos cartas vivas. Então, o mundo, ele não lê a Bíblia. O mundo nos lê. Quem tem a obrigação de pregar o evangelho? Nós, com o nosso viver, com a nossa vida. Quando o Senhor Jesus disse para nós sermos sal da terra, nós precisamos ser esse sal. Esse sal que dá gosto na vida das pessoas, que atrai as pessoas. E o mais interessante do sal é que nós vamos conectar o sal aqui com Mateus 6:1, que ele fala para a gente não atrair atenção para nós, né? Quando você vai num restaurante e você vê ali aquela picanha deliciosa, né, Rodrigão? Suculenta ali, aquela fatia de gordura do lado derretendo, Senhor Jesus. Você come aquela picanha, saboreia ela. Se ela estiver bem temperadinha, você vai falar o quê? Que delícia de picanha. Você não vai falar que delícia de sal. Mas só que se ela tiver sem sal, você vai falar, ixi, essa picanha está sem sal. Só que o sal, você vê que ele não traz a glória para si. Quem foi glorificado ali? Foi a picanha, não foi o sal. Assim somos nós. Muitas vezes, se a gente só tiver palavras, nós vamos ter um efeito negativo na vida das pessoas. Mas quando elas estiverem perto de nós, que elas observarem a nossa vida, observarem o nosso viver e falar assim, uau, essa vida aqui me agrada, eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero estar na casa dessa pessoa, eu quero ser amigo dessa pessoa. O casamento dessa pessoa é o casamento que eu desejo. Ela pode não aceitar muito bem um sermão, como os religiosos faziam. Mas se o nosso viver for temperado com esse sal, com certeza, essas pessoas vão ser ganhas. Essa é uma excelente forma de pregar o evangelho, irmãos. E outro foco em pregar o evangelho foi uma historinha que o irmão Miguel contou, bem interessante. Eu vou até usar aqui minha família para representar isso. Por exemplo, o Cristiano foi morar fora, está morando longe agora. Foi morar fora. E a Milka está devendo um dinheiro para ele. Que a Milka é cheia de pegar dinheiro emprestado, viu, gente? Não, brincadeira. Aí, a Márcia fala assim, ai, que vontade, queria visitar meu filho. Ô mãe, você vai visitar o Cris? Então eu tô devendo um dinheiro para ele, leve esse dinheiro lá para ele. Então a Milka, ela paga. Oh, que isso, essa menina. Ela paga. Aí ela fala assim, tua mãe, leve esse dinheiro lá pro Cris. Então agora a Márcia ficou com esse dinheiro. Esse dinheiro está na mão da Márcia, mas eu pergunto, esse dinheiro é da Márcia? Não. Então a Márcia, ela é agora devedora do Cristiano. Tá? Quando o Senhor Jesus
nos entregou tudo isso que ele nos tem entregue aqui, essa palavra rica, abençoada, ele falou assim, ó, tá aqui. Só que leva para fulano. Leva para ciclano. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala assim, no verso 3 e 4, eu vos entreguei o que recebi. Que Cristo morreu e ressuscitou. Então, pregar o evangelho é justamente isso. É nós entendermos que a palavra é de Deus, que ele confiou a nós e que nós também devemos entregar isso a outra pessoa. Não é nosso. E naquele dia, o Pai que vê em secreto, recompensará em secreto e ele dirá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá? Então esse encargo de pregar o evangelho é isso. É sabermos que nós não temos nada, o Senhor nos deu, mas também nós não podemos reter isso. Eu não posso guardar para mim. Aliás, o reino dos céus, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5 mesmo, que aquele que observar e ensinar será grande no reino dos céus. Eu não sei o método que você vai usar, irmão. Peça sabedoria ao Senhor. Ore, fale com o Pai. Fala, Senhor, eu quero ser grande no teu reino. Eu quero essas recompensas que o Senhor tem. E dar, o Senhor acabou de atrelar. Fala assim, ó, eu tenho recompensa. Tá? Se você dá, eu vou te recompensar. E quanto mais você dá, mais eu vou te recompensar. É aquela medida sacudida, né? Sabe? Lá em casa a Márcia tem um pote, ela gosta de pote, que é um negócio. Ela tem um pote lá para pôr café. E aí a gente pega o saquinho de café, abre, mas só que eu olho o saquinho, eu olho o pote, parece que não vai caber. E realmente, se eu jogar ele de qualquer jeito lá no pote, não cabe. Não cabe. A colherzinha, então, de pegar, não cabe. Eu tenho que mergulhar lá dentro e é um achados e perdidos lá, viu? Aí o que que faz? Você vai jogando o café, chacoalha o pote. Joga o café, chacoalha. Quando vê, coube o pó, ainda sobrou espaço. Então, quando a gente prega o evangelho, quando a gente dá aquilo que o Senhor deu, ele vai nos sacudindo, nos ajeitando para falar assim, ó, eu quero colocar mais aí. Eu quero colocar mais aí, porque eu tenho mais para te entregar e tem mais para ser alcançado. Tá? Essa medida sacudida. Outro ponto é a oração. Qual que é o foco da oração? Tem até uma frase bem conhecida, né, que fala, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então o foco da oração é a presença do Pai. É estar em comunhão com Ele. É estar falando com Ele, unido com Ele. Às vezes a gente pode falar assim, mas eu não sei orar. Irmãos, não se preocupe com isso. Olha que figura linda que Deus deu. Ele não deu apenas a figura de Deus, o Deus Todo-Poderoso Criador. Jesus nos mostrou um pai. Você que é pai, você que é mãe, seu filhinho está ali e começa já a querer soltar as primeiras palavras ali. Você, quando ele fala lá você vai falar assim, o que é isso? Fala direito, abre essa boca, estica essa língua aí. Você não faz isso pro seu filho. Você vai falar, ai que lindo, falou. Falou. Ai, falou comigo. Aí, ô mãe, ele falou. Ô pai, ele falou. O pai, ele se alegra em ver o filho falando. E muitas vezes, o pai, ou quem está perto, pode até não entender o que o filho está falando. Mas o pai, ele entende. Sabe quando está começando a enrolar ali, fala aquele monte de coisa? Aí você olha assim e fala, nossa, a criança fala enrolado. Aí o pai fala, não, mas ele está me pedindo água aqui, porque isso aqui, ele quer água. O pai com a mãe sabe. Falou tudo enrolado ali. Mas o pai falou, ele quer água. Ah, ele quer isso, ele quer aquilo. Está com sono, está na hora de dormir, está cansado. Então, essa figura de pai é maravilhosa, porque Deus usa a linguagem humana para falar conosco. Às vezes a pessoa fala, eu não acredito na Bíblia, porque ela é escrita por homens. Se não for escrita por homens, como que vai ser isso? Então, eu vou dar um conselho para você. Esquece a ciência, esquece a filosofia, esquece tudo. Porque é escrito por homens também. Deus vai usar o que nós temos para falar conosco. Se Deus for usar apenas a sua língua espiritual, lá
Nós não vamos entender. Então ele usa figuras do nosso cotidiano. E essa figura de pai é maravilhosa. Então, a oração é essa comunhão. E também ela nos leva a santificar o nome de Deus. Tanto é que na oração que o Senhor Jesus ensina, ali em Mateus 6, do verso 9 em diante, ele fala: santificado seja teu nome. Ele começa com comunhão, né? Ele começa dizendo, Pai nosso. O que é isso? É intimidade. Então na oração, não precisa ficar preocupado com o que você vai falar. Como já disse um santo em tempos anteriores, mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, é Pai. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então, essa oração, ela é para nos aproximar do Pai e nos conectar com Ele, para que a gente entenda o que Ele quer fazer. Por isso que santifica o teu nome. Como que o nome de Deus vai ser mais santo? Existe forma de santificar o nome de Deus mais do que ele já é? Existe. Como? Através do meu viver. Que é o que o Senhor Jesus está dizendo ali em Mateus 5, agora em Mateus 6. O nosso viver, temperado com sal, sendo luz, observando, andando na presença dele, vai fazer com que esteja ao nosso redor, olhar e ver quão grande é o nome do nosso Deus. Quão santo é o nome do nosso Deus, por causa do nosso viver. Dessa forma, nós podemos santificar o nome do Pai. E nesse trecho referente à oração, eu queria ler com vocês um trechinho de Lucas capítulo 11, verso 5 a 8. Inclusive, eu tinha uma outra visão desse texto, e nessa mensagem o Senhor me trouxe uma outra visão. E louvado seja o Senhor por isso, né? Que a palavra dele é viva. De 5 a 8, ele fala assim, é a parábola do amigo importuno. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for te procurar à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando em viagem, procurou-me, e nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, que lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então aqui o irmão Miguel ele usou uma figura bem interessante, né? Ele explicou essa historinha para nós, que é nós, somos nós. O que nós temos para oferecer para as outras pessoas? Nada. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. De receber uma visita? Não. Mas de encontrar alguém precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. E o que eu tenho para oferecer? Nada. Eu não tenho nada. A atitude que o Senhor Jesus vem nos mostrar é falar assim, ó. Pede para o amigo, que o amigo tem. E ele é o nosso amigo. O Senhor Jesus é o nosso amigo. Então, se nós tivermos essa postura, nós falamos assim, ó, eu não tenho, mas o meu amigo tem. E aí eu vou lá, em oração, que essa parábola é sobre oração, nós vamos lá pedir para o Senhor em oração, e ele vai nos conceder. E não só o que aquela pessoa está precisando. Olha o final dessa passagem. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. É aquela história lá que eu falei no começo. Às vezes nós chegamos com os braços abertos, com as mãos abertas, pedindo coisas para Deus. E Deus vai nos atender, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente cresça. Só que Ele vai nos levar a um crescimento de vida, que a gente possa buscar mais e estar na presença dEle. E Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. Se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Então, para pegar o evangelho, não fique preocupado, porque eu não tenho nada. Você não tem nada. Mas se nós pedirmos ao nosso amigo, ele tem. E ele vai dar conforme a necessidade daquela pessoa, conforme a nossa necessidade, conforme o plano dele.
Outro aspecto agora, e último, né, é sobre o jejum. Eu gostaria de pedir para lermos Mateus capítulo 9, do 14 ao 15. Senhor Jesus, Mateus 9, do 14 ao 15. Ele diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Até aí, até o 15, tá? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele falou assim, ó, por que eles vão jejuar se eu ainda estou aqui com eles? Isso quer dizer o quê? Aí Jesus disse, quando o noivo, porém, for tirado, aí sim haverá necessidade de jejuar. Então, isso mostra que o jejum tem um propósito, que é de nos aproximar do Senhor Jesus. Só que nós sabemos que na nossa caminhada, nós podemos nos afastar do Senhor Jesus. E aí entra o jejum. Para que serve o jejum? Para nos aproximar de novo da presença do Senhor Jesus. É para nos trazer de novo na presença do Senhor Jesus. Porque é fácil, né? Nós sabemos. A correria, o dia a dia, como o irmão Zé Roberto compartilhou ontem, os afazeres. Muitas vezes nós até perdemos a presença do noivo. Nós estamos aqui em meio a uma festa, só que a gente nem percebeu que o noivo não está aqui. A gente está comemorando um negócio, mas o convidado principal não está aqui. Então nós jejuamos com esse propósito, né, de permanecer na presença do Senhor. Você vê que os 3 atos eles estão conectados. É Pai Nosso, é comunhão, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está tudo conectado. É oração, dar, jejuar. É tudo em comunhão com Deus, comunhão com o Pai, na presença dEle. E nós vamos andar de acordo com isso aqui. Então, irmãos, esse é o meu objetivo. Essa é a minha meta. Eu creio que é a meta de cada um de nós aqui. Que nada nos afaste da presença do Senhor. E se porventura isso acontecer, ela é possível, nós sabemos que Deus está em nós. Mas muitas vezes nós fechamos uma portinha aqui e a gente não permite que ele permaneça. Mas ele disse, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, orar, jejuar, dar, não é algo externo, não é algo da religião. Inclusive, essa questão da oração, isso é natural de um filho de Deus, né? Eu queria até citar um exemplo, um testemunho nosso aqui. Logo no meu comecinho de conversão, eu também falei, estava amando tudo isso aqui, a vida da igreja, vamos orar, Senhor Jesus. E logo no comecinho que a Milka conheceu o Renan, nós fomos almoçar numa cidade que o Renan morava fora, nós fomos almoçar com eles. E ali eu, na minha naturalidade, tá? Não era para me mostrar, não era nada. É porque eu entendi que, como filho, era aquilo que eu tinha que fazer, eu ia fazer. Aí nós, num restaurante, falamos assim, ó, vamos orar aqui, vamos orar. Só que, sabe como que é, né? Às vezes a gente fica meio tímido, restaurante, um monte de gente vendo. Aí a Milka já me deu um versículo. Ela falou assim, ei, pode ficar orando na frente dos outros, né? A gente é que nem hipócrita, para os outros ficar vendo. É Deus que vem em secreto, é recompensa secreta. Falei, legal, beleza. Então, a partir daquele momento, a gente começou a se policiar um pouquinho. Então, às vezes, a gente hesita de fazer certas coisas. Mas nós devemos buscar a presença de Deus e entender que isso é natural nosso. Não é para a gente se mostrar ou para... Só que aí, o bonitão aqui, né? Eu não tomei essas palavras assim, tá gostosinho não, né? Ah, tá bom, Milka, obrigado pelas palavras. Não, o que o bonitão fez aqui? Ó, imagina um restaurante cheio. Eles já estavam envergonhados ali porque eu já estava chamando eles para orar. Aí, para ficar todo mundo no espírito, eu peguei meu prato e ergui assim, ó.
E fiquei assim, não estava orando coisa nenhuma, né? Acho que o Renan lembra bem isso aí. E fiquei aqui, com o pratão erguido no meio do restaurante. Eu pergunto para vocês, alguém ali estava na presença do Pai? Não estava. Então, esse dar, orar e jejuar é algo natural, é algo que flui de nós. Não é lei, não é externo. Não é para as pessoas verem. É para que o Pai veja. É um espírito de comunhão com o Pai. Então, a partir dali, a gente já fica cada um no seu ali, no secreto, mas a gente não deixa de agradecer. E a gente crê que o Pai está vendo e o Pai vai honrar. E acabou, está todo mundo ali feliz, agradecido. Amém. E hoje está todo mundo aqui também. Aleluia. Então, que o Senhor possa trabalhar em nós, né? Usar experiências, usar o nosso viver cotidiano, para que a gente nos pareça mais com o Pai. Essa é a diferença de multidão e discípulo. Para finalizar, Mateus 6, 19 a 21, ele diz as seguintes palavras para nós. Do 19 ao 21. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Que o Senhor guarde o nosso coração e que ele esteja no maior tesouro que existe na face da terra, que é o Senhor em nós. É a comunhão de Deus. Nada é mais precioso do que ter Deus em nosso espírito. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Fiquem na paz de Cristo aí. Amém. 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 Creio que tem uns minutinhos aí. Quem tiver algum sentimento, quiser compartilhar com a gente.